Um debate sobre amor e relações, e o tema dessa noite é quando a separação é uma decisão amorosa. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado e agradeço a oportunidade. Para mim é uma alegria imensa estar participando dessa live. Espero ser de algum modo útil a todos que entrarem aqui. Com certeza, e o público também pode interagindo com a gente, fazer pergunta. Enquanto isso, a gente vai aí falando um pouquinho aí sobre a temática. Falar de amor é fácil? Nossa, é bem complicado, né? Mas sempre muito empolgante, muito empolgante. Eu acho que é um tema bastante complexo e que mexe acho que em todas as esferas da vida, né? Da nossa existência. Porque sem amor você não faz absolutamente nada. Né? Existe o amor ao trabalho, existe o amor à arte. O amor está aplicado a tudo, né? Então, é a força motriz para irmos buscar algo, né? Desejar. Então, é um princípio aí já que eu coloco aqui a respeito do amor, né? Que tem uma série de características, né? Frações, como você colocou, né? O nosso circuito é amor e frações, realmente por essa diversidade de formas de amar, né? De formatos de amor, enfim. Amor pelo trabalho, amor pelo hobby, pela arte, pelas pessoas, enfim, temos uma derivação de amor. E falar de amor e relação não é algo fácil, né? Não é algo simples. Quando a gente pergunta, conceitue amor, né? Fica complicado, né? Porque cada um vai ter sua subjetividade, sua forma de falar de amor, sua experiência, sua vivência sobre o que é amor. E o que nós poderíamos falar sobre o amor na noite de hoje, Júlio? Bom, eu quero começar lendo algo que eu escrevi esses dias. É um texto um tanto complicado para entender. Né? Quem não está iniciado em psicanálise ou filosofia, mas no contexto, né, no seguir da live, isso vai sendo mais explicado. Talvez as pessoas, talvez seja uma visão minha, né? Talvez as pessoas entendam esse jogo de palavras. Então vou ler agora. Um ser relaciona-se com outro que, para este, não é, pois difere deste. Sou porque sou para mim. Para o outro, não sou, pois sou dentro dos limites do ser, que do outro, que só para si adquire por relação, características ou aspectos desse outro, as quais, ou entre parênteses, os quais, a esse outro, somente a esse outro, continuarão pertencendo. O ser e o não ser é uma espécie de dialética entre seres que, apenas para si, são. Essa, entre aspas, dialética tem constantes rupturas e, na maioria das vezes, termina, pois é impossível desejar o não ser. Enquanto desejamos o ser. Isto é, desejamos a nós mesmos a permanência daquilo que é, nessa espécie de dialética, nessa relação com o ser que não pode ser para nós. Alguém, tentando provar que estou errado, dirá: é totalmente possível desejar o não ser. Muita gente, por exemplo, desejando a própria morte, comete suicídio, deixando assim de ser. Acontece que toda essa gente deseja a morte, e a morte é. Repito, impossível é desejar o não ser. Todo desejo é desejo de algo. A morte é algo que muita gente deseja, bem como a vida é algo desejado por aqueles que preferem a vida. Com tudo isso, pretendo fazer entender que, dedicadamente, devemos buscar, da melhor maneira que pudermos, o bem para tal dialética, pois
apenas essa relação, essa, entre aspas, dialética. É tudo que podemos ter e que de fato temos. Toda a existência se resume em, entre aspas, dialética entre seres e coisas que são apenas para si. O bem, todo o bem, não está no ser e é impossível de se encontrar no não ser. Onde então podemos encontrar o bem? Tudo aquilo pelo que nos convém viver. Resposta: na dialética, entre parênteses, relação entre seres que não são. Bem louco o texto, né? Perfeito! Então, bem doido. Esse ser não Isso puxa toda a temática. Sim, puxa toda a temática, principalmente quando fala, né, de ser para si, para o outro, essa morte, essa ruptura, enfim. Quando é que o amor ama? O que é que o amor ama? O que é que o amor ama? Está dentro desse texto aqui, né? Não temos o outro. Sim. Jamais temos o outro. Nós temos a dialética, a relação. Né? Então, o amor ama a relação. O amor ama o amor que o outro dá, a troca. Né? Sim. É aquilo que está entre um e outro. Né? Então, nós temos essa relação. Eu costumo dizer que a gente pensa, né, em cuidar do outro, a gente se preocupa muito com o outro. Isso tem vindo à minha mente por esses dias. E querendo tanto cuidar do outro, preocupado com o outro, a gente às vezes acaba estragando tudo. Porque a gente esquece da relação. E todo o bem possível para ambas as partes está na relação. A relação precisa estar bem. A relação precisa estar recebendo atenção. A relação, essa dialética, esse diálogo existencial, né, de atitudes, que precisa estar fluindo bem. Então, a gente tem que estar olhando para como está a relação, quais as interferências que estão acontecendo, né? Porque vem coisas de todos os tipos para interferir na relação. Então, a gente só tem essa relação, a gente não tem o outro. Porque eu estou aqui, eu jamais estarei no outro fundido. A gente está sempre sozinho nesse sentido, sempre distante, ainda que convivendo fisicamente, porque somos seres distintos. E aí, a dialética é que nos aproxima de alguma forma. A relação. Então, só temos a relação para experimentar o outro. E a gente tem que cuidar dessa relação. Muito interessante. Nós temos a relação para experienciar o amor, né? Essa troca, na verdade, né? Quando a gente pensa numa relação de amor e quando a gente pensa na fundamentação do amor ao longo do tempo, né? O que é amor ao longo do tempo? A gente tem aí nós estamos num momento contemporâneo de um paradigma do que é amor, do que é relação, do que é relacionamento. Esses dias eu estava conversando com o Júlio e o Júlio me trouxe aí a etimologia da palavra relação. Quer falar um pouquinho, Júlio, sobre a raiz da relação? O que quer dizer relação? Sim, a relação, né, ela é composta pelo prefixo re, que é voltar, né, atrás, mais laço, laçar, relação ou relacionamento é laçar de novo, é um constante laçar, é estar laçando sempre. Isso indica que não devemos apertar tanto o laço. Não, já casei, então aí tu aperta o laço. Não, você tem que soltar um pouquinho, porque você tem que tornar a laçar. É relacionamento constante. Então tem que ter uma distância. Há uma distância necessária, né? Você tem que deixar o outro uma distância necessária, uma vez que é indivíduo, né? Essa questão, não temos o outro, não estamos do outro, e é importante respeitar essa distância para que a relação, para que a dialética ocorra. E dialética só ocorre entre dois seres. Não adianta querer ser um. Essa coisa que, aliás, as relações, as religiões, né, nos dizem, e é um erro, que diz, quando duas pessoas se unem, se tornam uma só carne, uma só pessoa, uma só alma, se tornam um só. Não, nunca. Senão, acabaria a relação.
né? Porque seria um. Relação só há entre mais de um. É importante que exista isso, que se entenda isso, que se aceite isso, e se aceite o outro na distância necessária, né? É importante entender essa questão. E o interessante, né, quando nós vamos estudar um pouquinho do aspecto do amor, né? O que é o amor? E o amor, ele vem sofrendo, ou ele vem passando por mudanças e sendo contextualizado aí pelo amor romântico, né? Aquele romantismo que traz aquela pura fantasia do que é o amor. E é interessante quando a gente vai pensar numa estrutura social e que vem aí realmente fundamentado pelos aspectos religiosos, né? De se fundir em uma só carne, né? E de ter realmente eu encontrei minha alma gêmea, né? Aquele par bem fundido, simbiótico, realmente que traz aí um contexto mais romântico, diminui realmente esse espaço entre o casal, esse espaço entre as pessoas, esse espaço subjetivo onde tem que ocorrer essa dialética, porque é um ser individualizado, há um ser diferente de mim ali, vivendo e se relacionando. Eu costumo dizer que a relação, né, esse ato de laçar e relaçar, né? Então, eu entendo que toda a junção amorosa, né, ela começa pelo ato da relação, e o relacionamento é a ação dessa relação, né? Então, é aquilo que eu vivencio no dia a dia, que eu posso ver o outro e me ver também, né? E aí a gente vai, eu acho que cada casal, ele constrói, na verdade, uma identidade realmente de viver, de desejo, de amorosidade, né? E essa forma de troca, né, que constrói o amor. Porém, nós temos tantas pautas sociais para dizer o que é amor, e no tempo de hoje, em que tudo está tão mais diluído, né, em tudo que tá tão mais assim fundamentado no imediatismo, no prazer imediato, né, e eu preciso disso, e ao mesmo tempo aquele outro eu possuo, né? Ele é meu, porque ali está dito que é para sempre, né? E aí nós temos aí vários contextos do que é para sempre. O amor é para sempre, Júlio? Olha, eu acho que não há necessidade de ser, né? Porque é aquilo que a gente estava conversando nesses dias. O importante é justamente o sucesso do amor, o sucesso dessa relação, e não a pessoa ser bem-sucedida no relacionamento, né? Porque foi para sempre. Se tem relações duradouras e até para sempre que não são nada agradáveis, nada felizes. Manter um relacionamento não quer dizer que esteja tendo sucesso nele. E um relacionamento que às vezes acabe bem rápido foi mais bem sucedido do que aquele que durou a vida inteira. Porque foram bem na relação e saíram bem dela, né? As duas partes ficando muito bem e continuando grandes amigos, enfim, né? Então, às vezes um casamento, uma união entre as pessoas dura a vida toda e é uma união entre inimigos, né? Então, isso deve se observar, né? O importante, eu até trocaria a palavra mais importante do que o sucesso da relação, é a saúde da relação. Uma relação saudável e mais importante do que o tempo, a durabilidade desse relacionamento, justamente é a saúde desse relacionamento enquanto dure, né? Tem que ser uma coisa saudável, uma coisa boa para ambos, né? E há vários porquês de um relacionamento, né, terminar e terminar saudável, mantendo a saúde, né? Melhor do que manter uma vida inteira de um relacionamento doente, né, adoecido, para dizer que é bem sucedido em relação que não acabou, né? Para quê? Então, isso é um ponto que eu considero bastante importante. Eu fiz uma live uma vez, mas nós estamos falando de uma outra temática, mas é muito interessante que a maioria das temáticas envolve o amor, né? Parece que nós nunca falamos tanto de amor como ultimamente, né?
principalmente esta fase que nós estamos passando de tantas perdas, né? Nós temos perdas de todos os tipos, né? O luto, né? Perda da pandemia, distanciamento, saudade, né? Enfim, são dois pontos. Um dos pontos em que foi debatido nessa live que levantaram uma questão que é muito interessante e pertinente ao que você está falando. Falaram assim, nossa, mas os casamentos antigamente duravam muito, né? Eram bem sucedidos, 30 anos, né? Era bodas de tudo, que é tantas bodas que eu não sei dizer, né? Era bodas disso, bodas daquilo, e hoje não. Então nós temos um viés contemporâneo de acreditar que a geração de hoje é uma geração empobrecida de conteúdos, é uma geração difícil, adolescentes difíceis, famílias difíceis. Há um estigma muito grande nas relações, na nossa contemporaneidade, na forma de se relacionar e de amor. Pai para filho, filho para pai, cônjuges, família, núcleos. Eu costumo pensar da seguinte forma. O que é dar certo? Né? Como você mesmo está dizendo, o que é uma relação que dá certo? Né? Como a gente consegue pontuar, colocar numa balança o que deu certo ou o que dá certo? É pelo tempo cronológico, né? Porque as pessoas elas têm um pensamento muito fixo, que é esse tempo que diz que deu certo, porque houve uma tolerância, houve uma revisão de conteúdos, ou simplesmente as pessoas se calaram e cumpriram uma tabela, né? Simplesmente porque era aquilo que tinha para se fazer. Não tinha outra opção. Quando surgem-se outras opções a serem feitas e as pessoas começam a, pelo menos, tomar algumas decisões de rever seus conceitos, rever a sua forma de amar, de amor, aquilo que é saudável, aquilo que é bom, se colocado em pauta. Né? O que é que eu estou amando, como eu estou sendo amada, qual é o meu objetivo nessa relação, nesse relacionamento, é possível continuar, estamos saudáveis? Então eu acredito que apesar, né, da gente ter aí alguns índices, pelo menos o que dizem, né, de muitos divórcios, muitas separações, né, será que não é um momento em que todos estão revendo realmente o que é amor, o que antes era dito como amor, era um protocolo? Será que não estávamos apenas em protocolos? A gente já viu uma visão de protocolo, né? Claro que não vamos generalizar, né? Mas a gente percebe a questão de protocolo, né? de estereótipo, nas questões das bodas, né? Porque é um simbolismo, é como um prêmio, né? Chegamos lá, mais uma boda, mais uma boda. Né? Então, o fator cronológico estava ali para dizer, olha, a gente está sendo bem sucedido. Mas dentro de casa, as dois sabem como, né? Quase pegando o pescoço um do outro. Né? Mas já fizeram bodas de prata, de diamante, sim, e pegando no pescoço um do outro. O que adianta? Né? Então, essa coisa da boda acabava sendo um peso sobre os casais, né? Porque eles já pensavam na boda disso, boda a gente chega lá, né? Porque é feio, né? Socialmente, como assim? Né? Ficam esperando que se faça bodas, né? Enfim, mas eu quero trazer um ponto aqui que eu acho interessante para entendermos essa questão do amor, como você falou na questão romântica, amor romântico, e até hoje se tem bastante disso, né? E a gente tem que ir um pouco para a ciência, né? Por mais fria que ela seja, né? Mas ela nos traz de volta ao solo, né? Pés no chão, e é importante, a realidade, né? Então a gente tem que estar nesse equilíbrio entre fantasia, né? E realidade, né? Para não sucumbirmos em nenhum dos extremos. Todo extremo é prejudicial, né? Então, eu acho interessante esse ponto, que é o hormônio do amor, né? Ocitocina, né? O hormônio do amor. Faz algum tempo, eu comecei com algumas pessoas, né? Já tinham uma desconfiança a respeito da ocitocina, do hormônio do amor, e agora isso foi confirmado, né? Pesquisas bem recentes apontam que a ocitocina, que é o hormônio do amor, do afeto, né? Aquilo que
o hormônio que nos possibilita os afetos, né? Gostarmos de alguém, agirmos com solidariedade, enfim, é também responsável pela competitividade e pela agressão. Né? Se colocava isso no testosterona, não. Testosterona tem toda uma questão muscular e tal, porque o homem primitivo e tinha que ter músculo para brigar, enfim. Não. Hoje sabe-se que a ocitocina, que é o hormônio do amor, dos afetos, da afeição, nos leva a afeiçoar-se por outras pessoas, é bem mais responsável também pela agressão, porque gera a competitividade. Por quê? Quando você ama alguém, você gosta de alguém, você captou dessa pessoa todo um contexto. O amor, a afeição, ele cria identidade. Né? Então você ali já coloca as qualidades que a pessoa tem e o que te atrai. Quando junta todo um contexto de qualidade, você personificou, você identificou, cria uma identidade. É um objeto que é de tal modo. É assim, tem essas e essas e essas qualidades. Quando você tem todas essas qualidades ali, e está nessa relação, você quer manter para si, e geralmente só para si. Então você gera competitividade porque todos os que se aproximam põem em risco a sua perda daquelas qualidades, daquela dialética que está sendo boa para você. Consequentemente, pode vir também a agressão. A gente volta naquele ponto da religião, né, que coloca o amor como uma coisa muito sublime, linda, maravilhosa. É uma potência, na verdade, que pode ser construtiva e destrutiva. Né? Então, extremos é sempre prejudicial. Por amar demais, alguém pode matar. Né? Essa questão que se descobre hoje da agressividade da ocitocina nos mostra aí o porquê de muitos crimes passionais. Né? Então, houve pesquisas que estão colocando intranasal, né, substância, ocitocina, nos candidatos, né, nas pessoas que estão ali para fazer o teste, e amplia-se a competitividade, muito, acentua a competitividade e uma tendência à agressividade. Né? Competitividade pressupõe uma certa agressividade. Sim. Não tem jeito. Então, isso já está bem demonstrado. Por isso eu falo, né, que tem que haver esse equilíbrio, se respeitar o espaço do outro, não fazer do outro um objeto, né, plenamente seu. Tem que ter essa relação, esse laçar constante, mas é um desafio. Porque eu tenho que, para relaxar, eu tenho que desfazer o laço. E aí eu fico com medo de perder, porque eu soltei um pouco o nó, né, e aí vai fugir. Pode fugir, pode soltar. Então, é desafiador você dar essa liberdade à pessoa, você dar esse distanciamento. Né? Então, você não tem de abrir totalmente o laço, porque aí parece que você é indiferente com o outro, não está se importando tanto. Mas também não tem de apertar tanto o laço, porque aí desfaz essa distância necessária, né, para que cada um seja justamente cada um e vai naquela direção de tornar-se um só, aquela coisa mais invasiva. Aí, a dificuldade das relações é isso, porque a gente tende, mesmo sem querer, a invadir muito do espaço do outro. Né? Sim. Que é do outro, não é meu, caramba. A gente tem que relacionar os espaços, mas eles têm de se manter distintos. Sim. Né? A realidade da vida de cada um tem que ser sempre de cada um, para ser compartilhada. Mas eu não posso pegar a sua realidade para mim, não posso pegar a minha realidade e a gente se confundir. O que é a minha realidade e o que é a sua realidade. Aparentemente, no amor romântico, isso parece bonito, mas não é. Nossa, perfeito e extremamente desafiador, né, Júlio? Porque vamos pensar. Nós estamos vindo, olha só que interessante, né? Nós estamos vindo muito rapidamente, né? Pela tecnologia, pela expansão da comunicação, das próprias pesquisas, né? Que chegam com uma avalanche ao nosso campo afetivo, subjetivo, intersubjetivo. Muitas vezes eles não acompanham a eclosão de situações que ocorreram nas últimas décadas, né? Então nós vimos caminhando aí para uma situação
familiar típica, né? Do tipo, nós continuamos assim, né? Eu costumo falar que nós nascemos, ganhamos um nome, uma religião, uma família que eu não escolhi, com uma cultura, uma crença para cumprir aí durante a minha vida aquilo e pronto, né? E tudo que sai daquilo é extremamente angustiante, né? Construir o meu campo é angustiante, né? Principalmente se a família realmente ela é aquela família mais arcaica, né? Mais enraizada. E o amor, o panorama das relações, elas não fogem muito, né? Então há muito sofrimento, né? Por ou se diluir demais ou se prende demais, né? Como você mesmo está dizendo, se mistura. Então é extremamente desafiador. Primeiro conceituar o amor, depois viver esse enlace, essa relação, esse enlaçamento, principalmente por poder ter que afrouxar. E quando você traz uma pesquisa sobre a ocitocina, é interessante que a maternidade também propicia muito desse hormônio, né? Quando a mãe, né, tem o bebê, que eu chamaria assim de uma forma mais leiga, né? Para a gente dar contorno ao diálogo, que é uma preservação da relação entre mãe e filho, né? Aquela coisa do amor que eu volto, que parece que nós temos aí até um foco do que é incondicional. O que é um amor incondicional, né? O que é tão incondicional? Então, nós temos aí os princípios fisiológicos, biológicos, hormonais, que nos propiciam realmente comportamentos, né, voltados a uma situação, fora toda uma cultura que fomenta isso, né? E eu já ouvi falar muito, não talvez com a mesma pesquisa que você faz, da ocitocina, mas quando você fala a ocitocina, ela traz aí um comportamento, né, que é bem competitivo, de espaço, de posse, né? Porque se eu estou competindo com outro, a minha competição é em relação àquilo que eu suponho daquela pessoa, né? Daquilo que a minha subjetividade faz ver no outro, um espelhamento daquilo que eu acredito que o outro tenha, que é meu agora, né? Porque afinal de contas é uma relação, né? E aí nós temos aí todo um campo biológico também para explicar. E como hoje, né, a gente está saindo de uma derivação tão típica, marido, mulher, filhos, né? Era esse o objetivo. Nasci, ganhei uma família, uma identidade, uma religião, uma profissão e todo um caminho. Quando eu tiver determinada idade, eu vou casar. A minha ideia é fazer bodas, né? É fazer bodas e dizer, como você disse, que eu também achei perfeito, mais uma vitória. Passei mais um tempo, né? Eu tô indo e é isso. Casava-se mais para a sociedade, né? Exato. Porque as bodas é para mostrar, né? Isso, vou mostrar que, olha aí, eu mantive firme meus compromissos. As partes tinham uma relação muito mais sólida com os outros, com a sociedade, do que entre eles mesmos. Perfeito. O pacto era muito mais social, realmente, mostrar que eu cumpri. Nasci, cresci, cumpri aquilo que ele me diz que é o melhor para mim. Alguém disse que isso é melhor para mim, mas eu também nunca contestei ou contextualizei se aquilo é melhor para mim, né? E hoje, com essa rapidez que as coisas evoluem, nós estamos num novo panorama do que é amor e do que é relação, né? Que algumas pessoas dizem, tá tão fluido, tá tão diluído, tá tão no seu... Então eu sinto uma necessidade, uma busca, talvez, até mesmo de um parâmetro, como você diz, não adianta um extremo pelo outro, né? Porque nós estamos puxando a corda de um lado, a caçamba do outro, e ninguém mais, né? E as pessoas estão com medo, e algumas, né? E aí vem esse sintoma de posse, não, isso é meu, e chega realmente até a morte. Né? Então é interessante que um dos contextos religiosos é até que a morte os separe. Né? E há um extremo nessas palavras, né? O que é a morte do amor? Caramba! O que é a morte do amor? Né? Isso. Caramba! E interessante, né? E o amor pode morrer numa relação que perdure. Sim. Aquilo que a gente estava falando, né? Quando já se começam a se desrespeitar, a se agredir, e às vezes arrasta aquela relação por anos. O amor já morreu há muito tempo. Então, é importante essa distinção de cronologia, de estar junto, do que é o amor. Que às vezes, para continuar amando o outro, faz-se necessário separar-se dele. Pode surgir essa situação. Né? E aí entra na questão
do tema, né? Quando a separação é um gesto de amor, né? Isso. Que é o subtítulo. Isso. Né? Quando Se percebe, uma vez que se tem a relação, uma decisão amorosa. Uma vez que a gente tem a dialética, a relação, e não nunca o outro, eu só tenho a mim aqui comigo, o outro está ali. E aí a gente se relaciona. Né? Então o ser só é para si. E entre seres que não são para o outro, que são só para si, há essa relação. Né? E a gente então tem de cuidar dessa relação, né? Para que seja cada vez mais saudável e às vezes ela começa a ser afetada por diversos fatores, né? Às vezes família, a sogra, às vezes, como se costuma dizer, parentes de um, de outro, desemprego, enfim, uma série de coisas afetam, como que a relação é algo entre uma pessoa e outra, como que ondas, vamos dizer assim, uma metáfora, e aí uma energia, algo vem e interfere. Então as ondas vibram diferente, criam incômodos, criam como ondas de rádio que entram uma outra frequência. Né? Sim. Isso ocorre com a relação. Mas a gente, uma vez que fica olhando tão para o outro, prestando atenção no outro, preocupado com o outro, para manter o outro, para segurar, para não perder o outro, a relação, esse fluxo, esse caminho entre um e outro, está sendo afetado por uma série de coisas que não estão sendo percebidas. Né? A gente tem que olhar para a relação, ou seja, para as atitudes, para aquilo que eu faço. Né? Eu não tenho que me preocupar tanto em manter o outro. Tenho que manter a relação saudável, porque é essa relação que vai manter o outro junto a mim, porque esse outro também precisa dessa relação saudável, não precisa de mim. Precisa dessa relação saudável comigo. Se não se tornar mais tão saudável, aí o gesto de amor pela separação. Né? Eu acho que isso é importante, muito importante. Essa questão de conhecer o aspecto químico é bem interessante também por outro ponto. Né? E aí a gente vai na fluidez, na liquidez de hoje em dia, porque as pessoas também não querem ter dificuldades de trabalho, né? E relacionamento é sempre complicado mesmo, né? Vai ser sempre complicado de algum modo, e isso é o que torna a coisa bacana, legal, porque perde a graça, a coisa fácil, conquistada plenamente, perde-se o interesse. Por quê? O que é a busca? Você só busca aquilo que não tem, plenamente. Aí aquela questão da falta, né? Sim. Como alguns psicanalistas, né, colocaram o amor como uma falta, né? É aquilo que você busca, você busca ter, né? Por isso você ama. Então, é necessário estar buscando, né? Adquirindo parcelas daquilo que queremos no outro, do outro, para a relação, mas uma vez que você acha que conseguiu, tem plenamente, você vai perder a graça sobre aquilo ali. Então, cuidar da relação é sempre perceber que quando eu estou invadindo muito, quando eu estou já amando muito o próprio outro, né? Eu já estou me tornando esse outro que poeticamente, né? Romanticamente é bonito. Né? Olha como eles já estão se parecendo fisionomicamente. Poxa, isso não é legal. Sim. Já estou me perdendo e a outra pessoa também. Sim. Né? Sim. O indivíduo já está se esvaindo. Isso não é legal. E aí morre-se a relação. É necessário que continue dois. Sim. Senão a relação termina. Então não pode haver essa fusão. Não pode haver essa fusão. Tem que haver esse cuidado de preservar o outro como o outro realmente é. Então esse cuidado com a personalidade do outro, não querer mudar o outro para si. Porque aí é fundir o outro a si mesmo. E aí você está se relacionando consigo, é um fetiche, é o quê? Eu comigo mesmo, né? Apenas através do outro. Isso não é legal. Né? Enfim, você quer falar mais alguma coisa? Depois eu quero tocar num ponto que está na divulgação dessa live, né? Que se fala de Platão, né? Pode continuar. Se quiser, pode continuar.
Diga aí o que está na live, que eu vou pegar a partir disso sobre... porque você fala de Lacan, você fala de Freud, e fala de Platão, essa visão de Platão é bem interessante. Fala aí sobre isso, né? Aponta aí e eu puxo o resto. Você quer que eu fale? Platão... Pode falar, você pode falar ali um pouco, chamar a chamada da live, eu acho que é interessante. Sim, é o que eu ia falar. Então, para quem entrou também, né, tem pessoas que entraram agora, Vanessa, seja bem-vinda, acho que Isaías, né, podem ficar à vontade também para participar conosco, fazer pergunta, quem quiser. A gente está falando hoje sobre amor e relações, e a temática de hoje, né, quando a separação é uma decisão amorosa. Né? Então, nós estamos falando primeiro realmente o que é o amor, o que é a contextualização do amor, o que eram as relações, as mudanças, né? Em que a contemporaneidade vem trazendo nos laços amorosos, né? As dificuldades que nós estamos enfrentando realmente nas mudanças, não na mudança do amor propriamente, mas da forma de se relacionar, né? E a temática é quando a separação é uma decisão amorosa. E aí o Júlio ele quer falar algo aí sobre filosofia, Platão, né? Nós falamos já de Freud, falamos aí um pouco de Lacan, agora vamos falar um pouquinho de Platão. Isso. Porque Platão, né, ele, falando a respeito de Sócrates, né, ele coloca o amor como falta, né, escassez e completude. Na verdade, ele cita Sócrates no O Banquete, né? Platão escreveu O Banquete, e ele fala sobre a sacerdotisa Diotima. Né? A sacerdotisa Diotima foi quem, como se costuma dizer, né? Ensinou as coisas do amor a Sócrates. E essa sacerdotisa conta uma história, mitologia, sobre o nascimento do deus Eros. Então, ela fala que houve na esfera dos deuses, né, no Olimpo, um banquete, uma festa, e Pênia, onde vem penúria, pobreza, Pênia é uma deusa grega, e ela queria, claro, sair da aporia. Aporia, alfa, prefixo de negação, né? E Poros, que era um deus também. E Poros significa caminho aberto, amplitude, recursos. E Pênia, então, né? Poros tomou muito vinho dos deuses, né? E ela buscou oferecê-lo bastante, embebedou e se deitou com ele, bêbado, né? E concebeu Eros. Então, Pênia, pobreza, se relacionou com Poros, que é abundância, né? Caminho amplo, aberto, possibilidades, né? Fecundidade. E, então, ela queria sair da aporia, do não caminho, da não saída, né? da escassez. E então nasceu Eros, que, ao contrário do que as pessoas costumam pensar, né? Fala-se no amor eros, pensa que é amor sexual, erótico, de onde vem erotismo, erótico. Mas, na verdade, todos os amores contêm eros. Eros, ele é a junção de Pênia, porque é o filho de Pênia, com Poros. De pobreza com a riqueza, com os recursos. Então, ele tem um pouco de cada um. E Eros representa toda a realidade amorosa em todas as suas formas, né? Que tem sempre a falta, está entre a falta e a abundância. E a busca desse equilíbrio de não ser pobre, de não perder tudo, toda a vida, todo o amor, enfim, porque perde-se todo o sabor de viver.
mas também tem que tomar cuidado para não chegar ao excesso, ao transbordamento. Né? Quando chega no excesso, quando você tem muito de algo, como comer muito, e aí você daqui a pouco vomita, você põe para fora, você quer tirar aquilo de você, aquilo que você queria tanto, pôr para si, você te incomoda, aí você quer regurgitar, você quer pôr para fora. E isso em tudo. Né? Então tem que ter um equilíbrio em tudo. Nem poros, nem penha. E esse equilíbrio que é justamente essa distância necessária. Né? Eros é isso. A busca de Eros. Eros seria esse equilíbrio, sabe, que a gente está buscando para todas as relações, para todas as coisas, trabalho, não vá ao excesso, e aí você não vive mais, só trabalha, Sim. Se torna demais, né? E aí transborda, e o que transborda inunda e destrói tudo, a si e aos outros, né? O amor demais seria os crimes passionais, vem daí. Né? Ah, não, mas o amor não mata. Já mostramos aqui, quimicamente, né? Ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio das afeições, que agora sabe que também é responsável pela competitividade e agressividade, né? Tanto em relação à pessoa amada e a si próprio e a outros que se aproximem da pessoa amada que possa ali fazer com que você talvez perca essa pessoa. Uma vez que, na verdade, essa é uma ilusão, né? Não se perde ninguém, porque não se tem pessoa alguma, se tem só a relação. É a única coisa que a gente tem. E se a gente parar para pensar, aí sim a gente vai manter essa relação, porque vai cuidar muito dela. Né? É como que um elo. Você tem que cuidar daquele elo que liga uma coisa e outra que você quer. Né? Então, existe o ponto A e o ponto B. Mas como você liga o ponto A e o ponto B, tem que ter algo para ligar. É a relação, é essa dialética do amor. Né? Então, é só isso que a gente tem, esse caminho entre um ponto e outro. Então, a gente tem que curtir esse caminho e cuidar bem desse caminho. E saber que o outro não te pertence. A relação, sim. E por isso você é responsável também por ela. Né? Ambas as partes é responsável pela relação. Não se é responsável pelo outro, porque não se tem outro. Mas se tem uma relação que é construída por ambos, e ambos, então, são responsáveis por essa relação. Né? Então, essa coisa de Tênia e Poros é bem interessante, essa mitologia, que de tese e antitese se extrai uma síntese que tem um pouco de cada um, e ali, então, fica legal, fica gostoso, não fica extremos, que extremos é sempre ruim, né? Sempre faz mal. Eros é esse equilíbrio, né? Que a gente sempre voltando naquele ponto de religião, né? Que acaba distorcendo tudo, e aí se colocou muito o amor eros como, né, erótico, sexual, carnal, e aí fala de ágape, amor de Deus, né? Filos, o amor, amizade, enfim, né? Mas os gregos, muito antes do cristianismo, de esferas religiosas, os gregos usavam essas expressões de amor, sabendo que Eros permeia todas essas formas de amor, mas ágape não é o amor de Deus, como o cristianismo colocou. Né? O cristianismo veio muito depois e sabe-se que ele foi fortemente influenciado pela filosofia, pelos gregos. Então, eles adotaram, né? Adotou-se ágape, a expressão grega, para o amor de Deus, e aí colocou-se como um amor incondicional. Os gregos já usavam essa expressão, e era uma expressão usada, por exemplo, para o amor à família, aos filhos, à mulher, e por incrível que pareça, amor ao trabalho, usava-se ágape. Né? Então, não é essa coisa, o amor incondicional. Não. Aí tinha o filos, né, que já é o amor, a afeição entre pessoas conhecidas, aquele seu vizinho, seu colega de trabalho, né, o amigo. Então, ágape era para a família. E para o trabalho, porque o trabalho sustenta a família. Né? E aí vem filos, as relações sociais, e eros que permeia todas as coisas. Né? A sexualidade,
o trabalho, enfim, tudo. É o que põe o equilíbrio nos gestos de amor, para não ter extremos, nem a falta de interesse, de cuidado, porque aí é a pobreza das relações, no relacionamento, né? E o lado também excessivo do amor, que acaba, às vezes, sufocando e invade, enfim. Com certeza, perfeito! Adorei a explicação, muito bem colocado, super interessante, né? A gente pensar aí nessa produção de equilíbrio através de Eros, através do amor, né? Através de uma auto-observação também, do quanto você se doa, do quanto você está nessa relação, não no outro, né? E uma coisa que eu acho interessante, quando a gente está falando sobre as formas de amor de hoje, né, principalmente, eu estava ouvindo, né, algumas pessoas falando sobre as questões da pandemia e as problemáticas que surgiram quando os casais ficaram, né, dentro dos lares e de uma certa forma trabalhando de uma forma tão próxima e as intolerâncias que aparentemente surgiram dali, né? E muitos casamentos ou muitas formas de amor foram revistas, né? E na verdade, por que o outro, né? Quando é que eu me apartei dessa relação, ou quando é que eu não estive tão presente nessa relação, que tipo de relação eu tinha, né? Eu trabalhava muito, eu saía às 7, eu voltava às 7, qual era o momento que eu estava na relação, realmente, que tipo de relação estava formada, e por que estava tão insuportável conviver com o outro, né? Então, que tipo de aproximação foi essa, que me trouxe o outro tão próximo, que me tornou tão insuportável aquele dia a dia, aquele cotidiano, né? Então, o equilíbrio está em tudo, né, no amor, na família, na observação de que tipo de relação, como você mesmo citou, quando algo não vai bem, se trabalha muito, né? O que está acontecendo que eu não observo e eu vou procurando uma forma de deslocar a minha vida, a forma de se relacionar, para que eu não veja realmente o que está ocorrendo naquela relação. E quais são as fantasias que eu estou criando para manter algo que não está existindo mais. Né? E o quanto eu posso sustentar essa fantasia, o quanto de mim eu estou doando dessa fantasia e eu parando a minha vida ou adoecendo, né? Para sustentar uma fantasia de uma relação que talvez já não esteja mais ocorrendo de uma forma tão saudável. Né? E quando é que eu posso parar e olhar e entender que talvez não estar junto já é uma forma de amar. Né? Uma forma de eu amar a mim, amar o outro, quando eu permito que o outro vá. Né? Que o outro viva a vida, dê sequência. Sim. Eu também. Uma vez que se percebe que já não se está sendo satisfatório da mesma maneira, útil da mesma maneira, dentro das perspectivas que o outro tinha, porque todos temos prioridades, né? E às vezes temos prioridades que nem sabemos que temos. A gente pensava que não era prioridade, mas com o passar do tempo, na relação, vem à tona e a gente descobre que aquilo que eu achava que não era tão importante, Sim. Era talvez o mais importante para mim, né? Se mostra mais importante. E então o foco na relação mudou. Objetos que compõem essa relação, que estavam em segundo plano, passaram para o primeiro plano, os que estavam em primeiro plano passaram para o segundo plano, mudou-se as prioridades e então, se é necessário a separação para manter a saúde mútua, é um gesto de amor. Por quê? Se eu já não estou sendo benéfico ao outro, e é o tempo do outro viver outras coisas, como isso que a gente falou, né? Se eu começo a me alimentar demais de algo, aquilo que era a minha nutrição, que era para me manter saudável, vai me dar um desarranjo. Né? Então, se eu já comecei a gerar aquilo que era bom, se tornou excessivo, por não saber, talvez, manter essa distância necessária, é importante terminar. Se não houver possibilidade de rever posicionamento desses objetos, dessas pecinhas na relação que compõem a relação.
Sim. Às vezes dá, né? Então, é aquela coisa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não amo mais essa pessoa. Ah, não quero mais, porque acabou. Ah, mas será que o problema está em não observar a relação? O que aconteceu na relação? Que peças ali se modificaram? Quais foram as interferências, né? E talvez, né, a pessoa pode estar ali com um embaçamento na visão e depois tudo aquilo vem à tona, né? Então, às vezes é necessário parar e pensar como está aquilo que é entre você e eu, a nossa relação, que é o fio que nos liga, né? Como está esse fio que está fazendo ele balançar muito e criar incômodos, né? Porque a gente está ligado um ao outro por um fio de atitudes, né? Então, a gente parar e observar isso e identificou alguns pontos que precisam ser modificados, vamos lá, modificar aqui e ali, porque aí volta o interesse, volta tudo. Mas há momentos, há situações em que não é mais importante. E aí a gente, chegando nessa questão da cronologia que você falou no início, né? O sucesso de uma relação é o tempo que dura? Não, né? É a qualidade, independente do tempo. Eu gosto muito dos gregos, né? Filosofia, não adianta. Então, os gregos, eles tinham algumas palavras, na verdade, o grego é um idioma muito rico, às vezes uma palavra tem 30 significados, e aí o contexto vai dizer, né, o que é. E eles têm, por exemplo, as palavras cronos, né, para o tempo, é aquilo que pode ser contado, né, o tempo quantitativo, e tem kairos, que é a qualidade do tempo, o tempo qualitativo. Então, é interessante isso. A eternidade para os gregos, aquilo que era a eternidade interessante para os gregos, não era cronos, não era quantitativa. Sim. Era a qualitativa. Era aquilo que era eterno no momento. Sim. O momento eterno, o instante eterno. Que é o quê? Teve uma experiência muito interessante com um amigo, anos atrás, muitos anos. A gente se encontrou, de repente, num centro comercial do Rio de Janeiro. Estava no Rio, há muito tempo atrás. Ele tinha faculdade de... Ele era graduado em Sociologia e em Assistência Social. Era sociólogo e assistente social. Duas coisas. E bem mais velho do que eu. A gente se encontrou, a gente fez amizade, nos apresentaram. Um dia a gente se encontrou, de repente, num centro comercial. E aí começamos a conversar. Cheio de gente, centro comercial. Paramos para ficar alguns minutinhos. Ele falou, poxa, vai ter um papo rápido aqui, eu tenho que ir daqui a 20 minutos para tal lugar. Aí começamos a conversar. De repente, a gente escutou uma buzina. Nos assustamos. Pô, mas já tinha buzina, carro passando em vários lugares há muito tempo. Mas a gente não viu mais ninguém num local pinhado de gente. E era só eu e ele numa coisa muito gostosa. A filosofia foi longe, um bate-papo muito bom. E só ficou eu e ele, não existia mais ninguém, e o tempo, espaço-tempo, a noção de espaço-tempo foi embora. Quando veio aquele barulho, eu e a gente, aí um monte de gente começou a aplaudir, estava lotado e fizeram uma roda e a gente não tinha visto. Ouvindo o bate-bola ali, o papo que estava indo muito longe, muito bacana, conceitos muito interessantes, a gente foi longe. E ele, assim, com os olhos brilhando, falou para mim, Júlio, eu nem sonhava em fazer graduação, nem nada, sem escolaridade alguma, mas já tinha lido mais de 1.500 livros, pelo menos. Me dediquei muito à leitura. E ele falou assim, ele com 2 graduações, né? Ele falou assim, Júlio, por que você não se graduou há muito tempo e não foi o meu professor na faculdade, meu professor de filosofia, porque eu odiei filosofia. E hoje eu vejo que o problema era o professor. Eu queria muito ter assistido aulas com você. Eu queria ter sido seu aluno de filosofia. Hoje eu vejo o quão isso é importante nesse bate-papo. E aí, quando começou a todo mundo aplaudir, aí ele olhou, e aí a gente viu que estava rodeado de pessoas. E ele olhou o relógio, tinha passado mais de 1h40.
a gente ia ficar uns 20 minutos. E ele falou, perdi meu compromisso. E ele falou, mas como assim? Eu pensei que a gente já estava uns 15 minutos conversando. Não tem dimensão de tempo. Isso é Kairos. Isso. É a eternidade, porque a eternidade não tem nem princípio nem fim. Você não tem essa experiência. Você está presente no instante mesmo. Sim. E aí você só usufrui. E isso se perde muito nas relações, né? O ser humano ele é muito prospectivo, é muito no passado, né? Retrospectivo, prospectivo. Isso. A gente tem esses dois tempos psicológicos, né? Isso. Que a gente fica lá no passado e a gente não existe aqui. A gente existe no passado, nos traumas ou nas coisas boas que tivemos e a gente fica sofrendo aquilo que supostamente se perdeu, quando na verdade ninguém perdeu nada. Se vê por outra ótica, ganhou durante o tempo que teve. Isso. Né? Pode ter sido um ganho, porque talvez nunca tivesse vivido aquilo, aquele amor, aquela rosa, enfim. E aí, não, perdi. Não, caramba, você ganhou durante todo aquele tempo. Agradeça o tempo que você teve aquilo. Isso. Então, depende de como a gente quer olhar, né? Isso. Ah, meu pai era maravilhoso. Tinha uma amiga, uma psicóloga, dona de uma clínica, muito importante, e há muitos anos atrás, eu era psicanalista, nem sonhava, nada. E ela me ligava constantemente. Nos conhecemos pela rede social, nunca, até hoje, não nos conhecemos pessoalmente. E ela me ligava, às vezes chorando bastante. E ela falava, eu que sou psicóloga, dona de um hospital, e você, que nem graduação tem, eu não tinha, e você é um psicólogo nato, você é o meu psicólogo. E ela chorava bastante, o pai dela tinha falecido, era o melhor amigo, e ela não conseguia lidar com isso. E então eu falei, poxa, mas foi uma perda muito grande. Perda? Poxa, era um bom pai? Ela falou, era ótimo, eu perdi uma coisa maravilhosa. Eu falei, poxa, quantos anos você teve ali presente com ele? Não, quase a vida toda. Poxa, tem gente que não tem pai, que não teve a oportunidade de ter um bom pai como o seu. Você perdeu ou ganhou? Durante todo esse tempo aí que você teve esse pai maravilhoso, olha quanto tempo você ganhou essa pessoa de presente. Um anjo que foi posto na sua vida. E aí ela parou de chorar, ela falou, caramba, eu falei, olha, para que ângulo você está olhando? Uma estrada, ela é a síntese. Ela é composta de dois lados, duas calçadas. Digamos que na calçada direita esteja acontecendo coisas boas, um casal nascendo uma criança, na outra está morrendo uma criança, uma pessoa está sendo roubada na esquerda, na outra alguém ganha alguma coisa, um presente. E aí, o pessimista fica olhando para a esquerda direto, andando pelo caminho, pela estrada que é a vida, e pensa que a vida é aquilo ali. Sim. Só, ele está olhando na esquerda. Sim. Mas tem um outro lado. Então, depende para que lado você olha, e aí é importante o equilíbrio, né? Olhar para os dois lados também, porque não é só flores, não é só aquilo. Porque senão depois você leva uma paulada e pensa que não era aquilo. Exatamente. Esse equilíbrio, né? E a pessoa, e nós temos uma tendência a contabilizar as perdas, né? Nunca o tempo vivido, experienciado, ganho, aprendido, né? Essa parte, ela fica tão arcaica, temerosa a ser perdida, que o que se teme é perder isso e não se valoriza o que viveu. Né? Essa parte fica cindida, né? Fica rompida. Enquanto a gente tem tanto medo de perder, a gente está usufruindo muito pouco daquilo que poderia usufruir, daquilo que é bom. Isso. Porque essa coisa de perspectiva, você está lá olhando lá na frente, será que eu vou perder lá na frente? Sim. E aí você deixa de ter o que já está com você. Isso. Deixa de ter a intensidade, esse kairos, essa qualidade do tempo que aquilo está com você. Não importa quanto tempo aquilo vai estar com você, importa que seja bom, muito bom, enquanto com você estiver. Isso, né? Exatamente. O momento, o tempo, a vivência, a experiência, o que você pode extrair dali, desse formato de amor, de amar, de poder amar, é esse momento.
né? Também é o que nós temos, é o agora, né? O restante ninguém sabe, não tem como você mensurar, não dá, é impossível. E há essas perdas, né? E o mais interessante é que dentro do que você perde de viver esse lado, essa essência boa, né? Essa vivência, se perde também fazendo a manutenção de algo que já não se vive mais, né? Porque eu não posso, né, deixar, né, isso não pode, ou eu tenho que resgatar a todo custo aquilo que já foi. E aí eu martelo naquilo, porque é possível resgatar, é possível ter de volta, é possível viver aquilo. E aí a gente põe aí um parênteses, uma relação desgastada. Ah, minha relação estava desgastada, mas eu recuperei a minha relação e você recuperou como? O que vocês vivem hoje, né? E o que é que vocês recuperaram de fato? O que vocês tinham que rompeu, que perdeu? E se recupera algo que se foi, ou você pode modificar, ir mudando, amadurecendo, né? Vendo por uma outra ótica. Enfim, tem várias formas de pensar essa possibilidade de viver. Amor é viver. Amor é viver. E viver é sempre um desafio, né? Eu costumo dizer que viver é sentir. E sentir é desafiador, porque há uma vulnerabilidade, né? Se eu sinto, eu posso sentir prazer, mas posso sentir dor também, né? Então, cai naquela frase, né, de Freud, né, que ele falou sobre, né, para não adoecer, é preciso amar, alguma coisa assim, né? Buscamos amar para não adoecer. Sim. E tem um texto, né? Não tem um texto Sim. no meu perfil, né? Para não adoecer. Com todo respeito, contradigo Freud. Eu ali, então, coloco que talvez, né, em última análise, porque ele fala assim, em última análise, amamos para não adoecer. Aí eu sou meio sendo contra, né? Aí eu falo, em última análise, algumas vezes é necessário adoecer de tanto amor. Né, porque o adoecimento, né, essa fragilidade, é o que nos torna humanos, é o que nos diz que ainda somos humanos, não autômatos, não nos endurecemos tanto diante da vida, né? A gente não precisa, o ser humano não precisa de cura. Ele precisa bem administrar seus, entre aspas, adoecimentos. Não convém perder isso, sabe? Como, infelizmente, né, o tempo de hoje, né, como o vídeo que você fez para o programa Saber Mais, você toca nesse ponto, né? A indústria, né, os medicamentos, a pílula da felicidade está numa busca de descobrir, né? Inclusive, um psicólogo escreveu o livro, eu esqueci o nome dele agora, está no meu livro, inclusive, né, NPA, Ensaio Propositivo de Psiquiatria Analítica. O livro dele, que é O Demônio do Meio-Dia. Eu sei. Então, e ele fala justamente isso. Poxa, eu prefiro 1000 vezes que deixem as minhas dores comigo. Elas me mostram que eu sou humano, né? Do que, poxa, se eu for tirar... Ele fala, talvez, como a ciência está indo, talvez dia se descubra onde no cérebro aqui que funciona, o que me deixa triste, e vão lá e tira. E eu viro meio que um autômato, né? Eu não sinto mais, eu não choro, eu não sofro. Opa, que bom! Mas na mesma proporção também eu não vou ter o prazer que advém dessa oposição, de saber o que é o oposto, né? Para que eu entenda aquilo que eu estou vivendo. Então ele fala, olha, deixa com as minhas dores aqui. Eu só preciso administrar bem elas para que elas não me destruam, né? Mas elas me faz com que eu também sinta o prazer quando ele vem, né? Eu tenho com o que comparar também, né? Então, eu vejo por esse lado, né, de que a gente não precisa de cura. Talvez o maior mal do século XXI, do nosso tempo, seja a promessa de cura. Ninguém mais vai ter depressão, ansiedade, enfim.
poxa, as medicações surgiram há quanto tempo? Quanto tempo o homem viveu sem medicações? Né? 30, 40 anos mais ou menos, começou-se algum bonde, né? A psiquiatria, que é recente, né? Há pouco tempo se dava eletrochoque, se colocava sanguessuga, enfim. Então, é muito recente a questão medicamentosa. E aí a pessoa se prega para as pessoas que é impossível viver sem medicação. Você precisa. Não, você está angustiado, toma isso aqui. Toma isso aqui. Poxa, mas o homem vive sobre a Terra há milênios, teve suas angústias e tudo. Isso é existencial, isso é inerente à vida, é natural. Mas se diz para as pessoas que não é natural. Né? Uma vez que somos seres desejantes da falta e do ser e do não ter, e do não ser, do ter e do não ter, a gente vive essa dialética. Então a gente está sempre entre esses dois lados, dor e prazer. Né? E é isso que nos torna humanos. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu li um livro uma vez de um terapeuta, há uns 10 anos atrás, e eu vejo que está tipo profético, está acontecendo muito isso, né? Infelizmente, que ele teve a audácia, a coragem de falar contra os terapeutas, nós terapeutas. E ele era um. E ele fala assim que, muito provavelmente, né, o que ele temia é que viria o tempo em que o maior inimigo de uma pessoa seria o seu terapeuta. Seria o seu maior inimigo, o seu maior problema. Né? Porque talvez tendesse a tirar de você aquilo que te humaniza. Isso. Sarar suas dores. Você precisa saber lidar com elas. Eu acho que existe, metaforicamente falando, uma dor muito pior que seria a dor de não sentir dor. Sabe? É aquela dor que você percebe, aquele vazio de que eu sou agora incapaz de sentir dor. Eu tornei muito frio. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, eu sou o terapeuta que estimula você a lidar com suas dores, né? Então, não venha para mim para que eu tire suas dores. Lidar com a própria humanidade, né? Com o viés do ganho da queda. Né, das fragilizações, o amor nos torna vulnerável, frágil, é possível, né, amar, é possível contextualizar, é possível observar a relação, reparar a relação também é possível, enfim, nós estamos saindo dessa temática e vivenciando de uma forma contemporânea tudo muito a ferro e fogo, né? Não deu por conta, parece que está numa planilha, né? Se eu fizer 2 mais 2 é 4. Eu fiz uma live também e que entrou até mesmo essa pauta sobre o amor em questões dos joguinhos amorosos, né? O que acontece muito, enfim, situações tão pequenas para uma relação tão abrangente que é o amor, né? E não tem como dizer que as pessoas elas estão se anestesiando. Eu não posso amar, não posso perder, não posso sentir, eu não posso dar o braço a torcer. De perder, medo de sentir dor. Medo de sentir dor, medo dos términos, e não sei, aí voltamos àquilo, não vivemos. Não vivemos. Viver é sentir prazer e dor. E deixamos de viver. Morre-se antes da morte chegar. Isso é muito triste. Tem pessoas mortas por aí. E a maior parte das pessoas estão mortas. Né? Mortos-vivos, né? Zumbis. Isso, eu costumo falar isso sempre. É uma produção de zumbis. Né? Então você vê que as pessoas elas não querem mais o tempo de percorrer entre um tempo e o outro, o percurso e o outro, a construção, né? Não dá para construir mais, não tem isso, né? Não tem, e você quer viver o imediatismo, é o fim, eu preciso chegar naquele gozo, né? Naquilo que me traz prazer imediato.
não trouxe ou trouxe de uma forma que eu não esperava, não era aquilo, né? E aí nós vemos as fragilizações de todas as formas das relações, né? E entre as fragilizações também temos essa questão da posse. Não, vai ter que ser do jeito que eu quero. Não vou abrir mão disso até eu conquistar, até ser da forma que eu quero. Então, são dois pesos e duas medidas, dois extremos, como você vem falando, que coloca realmente, desnaturaliza o amor, né? Que é algo que é construído, livre, né? É uma entrega. Amor é entrega. Né? Vida, viver, Amor é experiência, entrega. Não é tomar para si. Não, e É uma também entrega. tem uma frase que eu já vi por aí também, que quando o amor ele não estiver mais sendo servido, né, se retire desse banquete, na verdade, né? Então, é uma questão realmente de observar que às vezes é na ruptura que a gente está amando, né? Amando a si, do outro. Eu acho que é talvez a mais difícil, a maior e mais difícil prova de amor. Deixar que o outro se vá quando a gente percebe que já não está sendo tão bom e que talvez comece até a se transformar em mal. E a gente não quer o outro. Então, a gente deixa ir ou se afasta. Até mesmo quando o outro não consegue ir. E a gente sabe que não vai ser legal permanecer. E o futuro é o futuro. Quem sabe lá na frente as pessoas voltam de novo e voltam mais amadurecidas, mais atentas a esse elo, a essa relação, né? Que a gente fica com o foco tão no outro e não percebe o que a gente está fazendo em relação ao outro, e a gente só tem a relação, não o outro em si, né? E a gente aperta demais o laço e perde. Né? Acho que é por aí, né? Eu adorei essa explanação, tudo que você trouxe, o seu ponto de vista, a sua experiência, né? Enfim, foi muito agregador. Tenho certeza que o público também adorou. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, de deixar aí alguma mensagem? Ninguém tem uma pergunta final, uma coisa nenhuma, ninguém. Que foi tão esclarecedor que eu só vi coraçãozinho subindo e não vi pergunta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, participar? É tão abrangente falar dessa temática, né? Amor e relações, formas de amor, formas de amar, renúncia, enfim. Eu acho que, de certo modo, a gente abrangiu tantas coisas que vamos responder as perguntas que não foram feitas. Sim, exatamente. Gostaria de deixar alguma mensagem? A mensagem que eu gostaria de deixar é que as pessoas percebam mais as suas relações, né? O que está causando interferência na frequência, né? E não se preocupar tanto com a quantidade, com o tempo de relacionamento, porque a gente fica preocupado tanto com o tempo de relacionamento que deixa de vivenciá-lo mesmo, né? E ele só acontece aqui e agora, e a gente não tem que observar isso. Não importa o tempo que vai durar. E geralmente, quando a gente não se preocupa com o quanto vai durar, é que ele dura muito. Quando a gente não se preocupa com o tempo. A gente se preocupa em vivenciar. E aí, quando se vê, estão ambos de cabelos brancos, velhinhos, de bengala, e não viu quando isso aconteceu. Não viram porque estavam se amando, estavam vivendo aquilo que estava ali para ser vivido e não temeram o futuro, não temeram se amanhã, quando estivessem com os cabelos brancos, se não estariam juntos, o que teria acontecido. Não. Acho que é por aí. Parabéns, amei. Amei, muito obrigada pela oportunidade aí de compartilhar. Fala um pouquinho do seu canal. Sim, eu estou começando, né, o canal YouTube, o programa Saber Mais. Quem me seguir aqui no Instagram e no Facebook, a gente está sempre colocando links ali. E inclusive, né, as pessoas podem criar pautas, né, assuntos, podem recomendar pessoas
que você considere que merece estar no programa, ser entrevistado, participar de alguma maneira, enviar para o e-mail revista sabermais@gmail.com, tá? E tem ali no Facebook, aqui, enfim, eu sempre coloco, e meu próprio WhatsApp também eu sempre coloco, nas minhas redes sociais está lá. E então, querendo entrar em contato comigo para alguma coisa, para conversar, para perguntar alguma coisa, vai nas redes sociais e a gente conversa. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Estou muito, muito contente. Né? E conta comigo. Aí. Obrigada eu por ter trazido aí um tema tão, tão importante, tão legal para ser conversado. Acho que se a gente brincar, a gente passa a noite aqui falando. É verdade. Né? Quando fala de amor, a gente vai, e assim, toda live que traz essa temática, normalmente a gente estende um pouco mais, porque eu acho que nós estamos num momento aí precisando de muito amor, né? Acho que o mundo está pedindo por isso, né? Uma revisão dos conceitos de amor, amorosidade, formas de amar, fraterna, homem-mulher, relacional, conjugal, filial, enfim, de todas as formas, né? De amor. Então o mundo ele tem clamado que haja saúde, né? Isso. Nessas relações e nessas formas de amor. Qualidade. É importante. A forma não importa, né? As formas não importam. Não importa se tem qualidade, se tem saúde. Exatamente. Muito obrigada, Júlio. Já está convidado para as próximas. Seja muito bem-vindo ao Espaço Praxis, né? E obrigada aí ao público também que acompanhou a gente aí nessa live de hoje.